Olá, amigos, bem-vindos então ao Tete a Tete com Ana Paula Zílio. E hoje a minha grande convidada e amiga de infância é Melissa Cachoni Rodrigues, que é promotora de justiça com atuação aí no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência. Grande orgulho dessa amiga, hein? Cursou então graduação em Direito, né, de 99 a 2004, na Universidade Estadual de Londrina, UEL. Aliás, passamos juntas, né? Eu entrei em jornalismo na USP em 98 e ela entrou, né, 98 para 99, e ela entrou na UEL. Em 2005 fez especialização em bioética, 2011 mestrado em direito negocial, ambos pela UEL. E em 2004 passou alguns meses também em Portugal, na cidade do Porto, né? Mas voltou aí para se preparar para a carreira do Ministério Público do Paraná, e onde tomou posse em 5 de novembro de 2008. Nesses 12 anos, a Melissa já atuou nas comarcas de Laranjeiras do Sul, Alto Piquiri, Capanema, Ibiporã, Londrina, Almirante Tamandaré, Curitiba. Meu Deus, já caminhou, hein, amiga? E em 2018 integrou a diretoria de aposentados e pensionistas aí da Associação Paranaense do Ministério Público e recentemente em 2020 recebeu o Prêmio Mulheres de Destaque da Associação Paranaense do Ministério Público. Muito orgulhosa dessa minha amiga. Melissa, me conta um pouquinho, por que o Ministério Público? Queria saber que você me contasse um pouquinho, né? Por que essa escolha, né, pelo Ministério Público? E como você chegou até aí, né? Primeiro, eu que quero agradecer aqui a oportunidade de conversar com você, Ana Paula, que é uma referência, né, no jornalismo, para os amigos, para os familiares, né? Eu sei que a pergunta é você quem faz para mim, mas eu gostaria muito de fazer um agradecimento e contar para quem está nos assistindo que a Ana Paula é excepcional e sempre inspirou desde de pequenos todos os amigos obrigada. A serem dedicados, estudarem, enfim, e hoje eles têm as suas carreiras. Todos nós somos muito gratos pela inspiração que você era desde pequena. Obrigada. É a nossa turma até que o pessoal se formou bem, né, na nossa turma, né? Que bom, todo mundo realizado aí, né? Nas suas carreiras, que bom. Bom, então vamos lá, vamos né? saber um pouquinho de você agora. É no mínimo intrigante para a gente ouvir alguém falar de tudo que a gente percorreu, né? Passa um filme muito rápido na cabeça da gente, né? Falando com uma amiga de escola e ver toda a nossa trajetória em uma, duas frases, né? Isso passa um filme muito bacana na cabeça. E para mim é uma alegria integrar hoje o Ministério Público. No decorrer dos meus estudos jurídicos, da faculdade, do estágio, nós vamos olhando como são as instituições, como é que são as carreiras jurídicas, o direito, assim como a administração, a economia, abrem um leque muito grande de possibilidades de atuação, diversas áreas, diversos ramos da vida privada, vida pública, né? Então, a gente vai observando e percebendo, de acordo com as nossas características, aquilo em que a gente se encaixa mais, né? Aquilo que nós temos mais perfil. E eu fiz estágio muito tempo no Ministério Público, praticamente a faculdade inteira, né? Eu fui passando de áreas, da área civil para o meio ambiente, para criminal. Então, fui atuando em vários ramos e, ao terminar a faculdade, eu vi que não ia ter outra saída, que aquela era a carreira que, pelo menos, era dos meus sonhos à época. Né? Então, eu sempre gostei muito de estudar, na época da faculdade, e tinha um pouco de vontade de dúvida se eu não seguiria uma carreira acadêmica. Fui estudar fora, entrei numa especialização em bioética, que hoje eu uso muito, fiz mestrado logo na sequência. Eu estudava para o mestrado e para o concurso público ao mesmo tempo. Uau, que dureza, hein? Então, um estudo complementava o outro, assim, mas também um tomava um pouco do tempo do outro. Então, sempre foi difícil, foi uma época de bastante dedicação, né? A carreira do Ministério Público é muito concorrida, os concursos, em todos os estados
são muito difíceis, exigem muito, mas ainda bem, deu tudo certo, né? Eu tive um apoio familiar grande, meus pais me apoiavam no estudo, acreditavam, né, que todo aquele esforço valia a pena, e deu certo, né, de passar no Ministério Público do Estado do Paraná. Eu fiz faculdade em Londrina, né, como você falou, e então já estava no Estado do Paraná, né? Somos oriundas de Ourinhos, São Paulo. Né? Bom, na verdade, a gente nunca soube se a gente era de São Paulo ou do Paraná, né? Pois é muito fronteira, né? É. A gente já passeava, né? Em Londrina, já fazia assim, umas idas para o Paraná. Então, eu já era encantada com o Paraná, né? Como eu sou do estado de São Paulo, mas eu também, né, aprendi a me encantar com o estado do Paraná. E quando fui fazer faculdade, os laços, né, foram ficando mais fortes com o estado. E, enfim, depois de um período assim de bastante estudo, né, para fazer a carreira do Ministério Público, você primeiro tem que, né, fazer o curso de Direito, ter 3 anos de atividade jurídica, e se submeter a uma prova que é bastante complexa, com várias fases. Enfim, foram por aí uns 4 a 5 anos após a faculdade de estudo de preparação para a carreira do Ministério Público. E ela foi escolhida, na verdade, a tua pergunta é a escolha, né? Porque é uma instituição, se a gente olhar, essa é a minha opinião, né? Quando a gente olha a Constituição e as instituições que existem nela, os órgãos que existem nela, os poderes que nelas estão previstos, quando a gente olha para a instituição do Ministério Público, ela tem um potencial muito grande de intervir na realidade social. E o promotor de justiça pode olhar para uma situação e optar pela atuação que é mais correta, é mais justa, diante da legislação. Então, não há uma obrigação de ser parte, de defender alguém sem que se tenha a plena convicção de que aquilo é o correto. Então, é uma instituição que ganhou muitas atribuições, com a Constituição de 88, um leque muito vasto de áreas de atuação, de meio ambiente, de infância, juventude, educação, idoso, pessoa com deficiência, saúde, enfim, área criminal. Então, são muitas áreas em que o promotor de justiça pode atuar e intervir na sociedade. Né? Então, esse encantamento que eu tinha quando estagiária, de olhar que os promotores de justiça poderiam olhar uma injustiça e tentar fazer com que uma situação injusta para alguém fosse revertida, foi me encantando no decorrer da faculdade. E aí foram esses anos de sacrifício, de estudos para conseguir chegar lá. E uma coisa interessante que você coloca, que eu acho que quem está fazendo direito é assim, importante prestar atenção, é que além de você estudar para o Ministério Público, você buscou especializações, né? Isso que eu achei mais interessante. Você acha que hoje quem sai da academia precisa, né, não só ficar fixado no concurso, mas ele também tem que buscar outros conhecimentos? Olha, as carreiras públicas que exigem aprovação em concurso, elas são muito difíceis. Então, de fato, há uma dificuldade cada vez maior de saber, de dominar aquela quantidade de informações para ser aprovado num determinado concurso público. Então, de fato, não é fácil. A parte disso, fazer especialização, mestrado, doutorado e etc. Né? É um sacrifício redobrado, porque são estilos de estudo muito diferentes. Né? Assim como você estuda para um vestibular, para fazer uma determinada faculdade, o estudo é muito específico, o estudo para um concurso é muito específico. E para cada concurso é muito específico. Vai depender muito do que faz aquela profissão, qual é o foco daquela instituição.
Então, já é um recorte bastante difícil. E a época que eu estudava para o concurso e os concursos anteriores a mim, não tinha essa disseminação tão grande de cursos que há hoje preparatórios. Então, quanto mais cursos preparatórios, mais gente qualificada, mais difícil é a aprovação. Então, mas sim, agora, se me pergunta se eu acho importante essa especialização, essa área acadêmica, eu acho extremamente importante. Acho extremamente importante. Para mim, tem reflexo hoje na minha atuação profissional, né? Pode ser que o estudo acadêmico tenha colaborado até na própria prova, na escrita, numa reflexão mais aprofundada sobre temas difíceis que são postos, na prova oral, nas provas escritas. Aqui são 5 dias de provas escritas, né, seguidas, cada dia um bloco, cada dia um bloco de matérias. Então, é claro que quanto mais você lê, mais você estuda, quanto mais você se especializa no direito, seja em que área for, você tem uma visão ampliada, né, das coisas. E o mestrado, a especialização, o doutorado, trazem muita teoria, muita filosofia, muita sociologia, muita história, que faz com que a gente compreenda muitas das normas que a gente tem que estudar, muitas vezes, para os concursos. Então, uma coisa ajuda na outra, mas são estudos de enfoque diferente. Eles se complementam. Entendo, sim, que se complementam, mas são de focos muito diferentes. Então, há que ter um esforço redobrado para isso. Na área do Ministério Público, ou nas áreas que eu atuei mais especificamente, no início da carreira, nós trabalhamos com todas as áreas, trabalhamos em comarcas menores, e à medida que as comarcas vão ficando maiores, a gente vai se especializando, né? Nós vamos nos especializando porque a instituição vai se dividindo nas atuações. E para mim, especificamente, ter feito bioética, especialização em bioética, me ajuda muito hoje a tratar dos direitos dos idosos, das pessoas com deficiência, em especial agora nesse momento, né, de pandemia de Covid. Então ajuda muito, não é? O momento em que eu trabalhava na área do meio ambiente, com bacias hidrográficas, etc., o meu mestrado, focado na área ambiental, focado no direito internacional, claro que ajudou muito, né? Eu fiz um mestrado nisso. Eu fazia, durante a faculdade, disciplinas especiais de bioética que envolviam questões ambientais também, né? A bioética tem um recorte muito interessante. Ela tem o lado médico, mas também tem o lado da biologia, né? Que são ligadas às pesquisas, enfim. Então, tudo isso faz com que eu me sinta hoje uma profissional muito mais preparada, né? Do que preparada, não no sentido de saber muito, mas preparada no sentido de receber as informações e conseguir tratá-las de uma maneira mais humana, mais completa, não é? Então, pode ser que, objetivamente, para a resolução de uma questão objetiva, tenha colaborado menos, mas na hora de fazer a prova escrita, na hora de fazer a prova oral, na hora de trabalhar, na hora de receber um caso, uma agonia social de uma família, de uma pessoa, a leitura que nós fazemos quando a gente tem uma preparação, uma base teórica maior, é muito melhor. A gente consegue enxergar melhor e dar um encaminhamento mais adequado, né? Então, eu acho que os estudos, né, para a aprovação do concurso público e o acadêmico se completam. Muito interessante, né? Esse ponto de vista seu, gostei, viu? Porque é algo que a gente não ouve falar muito, bem interessante.